Então, todo esse movimento ele vai inserir mais componente de membrana na membrana plasmática. E aí, para manter o equilíbrio, a homeostasia da célula, essas vesículas que vão sendo depositadas continuamente na membrana pelos processos de exocitose, elas retornam às células, aos componentes das organelas membranosas da célula, através de processo de endocitose. Então, é mantido assim uma harmonia e um equilíbrio entre essas vesículas que são formadas, depositadas na membrana, e depois elas retornam às organelas através de processos de endocitose. Então, o movimento dessas vesículas, dessas substâncias que ocorrem na célula, ela é dinâmica. Então, nós temos também a organização das células em tecidos, e muito disso é mediado através da membrana plasmática. Então, na membrana vão ter muitas estruturas de reconhecimento e adesão celular. Experimentos que foram feitos com esponjas mostram a capacidade que as células têm de se reconhecer através de componentes presentes na membrana plasmática. Então, foi pegado o tecido de uma esponja, mas é uma esponja, como é chamado os poríferos, que são animais bem simples, de organização tecidual bem simples. Então, esse tecido ele foi dissociado em várias células, e o que foi visto é que, através do reconhecimento que essas células têm para formar os tecidos, eles conseguiram se agrupar novamente. Isso porque as células apresentam na sua membrana plasmática as junções celulares. Então, nós temos essas estruturas que são formadas, que permitem, então, a adesão entre célula a célula para formar os tecidos. Podem ser as junções apertadas, que são junções que impedem a passagem de substâncias, então elas são feitas para isolar as células. Os desmossomos, que permite o movimento de substâncias ao longo da célula. E as junções tipo gap, que permite a comunicação entre células adjacentes. Então, elas são feitas para permitir esse movimento de substâncias de uma célula a outra. Outra característica da membrana plasmática é essa permeabilidade seletiva. Então, a célula consegue controlar o que entra e o que sai de dentro da célula através da membrana plasmática. O transporte dessas substâncias que entram e que saem da célula pode ser feito por transporte passivo ou por transporte ativo. Então, o transporte passivo, ele é um transporte onde não ocorre o gasto de energia, porque ele é feito a favor de um gradiente de concentração. Então, na imagem nós temos um exemplo de difusão, que é quando você adiciona uma substância e, naturalmente, os componentes dessa substância eles se dispersam dos locais onde eles são mais concentrados para os locais onde eles são menos concentrados. Então, na célula nós temos uma difusão que pode ser simples ou uma difusão que pode ser facilitada por alguma estrutura que é presente na membrana plasmática. Então, na difusão, qual é a propriedade da difusão? É que as moléculas elas sempre vão se movimentar das regiões onde elas estão em maior concentração para as regiões onde elas estão em menor concentração. E com isso, elas não há gasto de energia por parte da célula. Um exemplo de processo de difusão é a osmose. A osmose é o movimento de difusão que ocorre através das moléculas de água. Então, a água, ela sempre parte de um meio onde ela está menos concentrada para um meio onde há uma maior concentração. Daí nós temos que as soluções elas têm três propriedades dependendo da sua concentração de solutos. Pode ser uma solução hipertônica, onde os solutos eles são mais concentrados, uma solução isotônica, onde há uma equivalência de solutos entre as soluções, e uma solução também pode ser hipotônica, onde a concentração de solutos dela é menor do que em relação à outra solução que ela está sendo comparada.
Então, vamos dar aqui agora uma pequena pausa. Daqui a pouco a gente retoma os nossos estudos sobre difusão.